pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Química Analítica Qualitativa. Aqui quem fala é o professor Flávio Mendes e vamos falar agora um pouquinho sobre cálculo de pH de uma base ou um ácido poliprótico, certinho? Então vamos lá, né? Então continuando com o assunto equilíbrio químico ácido e base. Então, primeiramente, o que é um ácido poliprótico? Um ácido poliprótico é aquele que possui mais de um hidrogênio ionizável. Como exemplo, o próprio ácido sulfúrico ele é poliprótico, possui dois hidrogênios ionizáveis, né, no caso. Existem outros também, né, que possuem essa característica. Lembrando que ácidos polipróticos fortes se comportam de maneira diferente de ácidos polipróticos fracos. Nós vamos falar um pouquinho do cálculo de pH de ácido poliprótico fraco. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que pensar? Vou pegar um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho isso aí. Aqui nós temos o exemplo do ácido oxálico, né? O ácido oxálico ele possui dois hidrogênios ionizáveis, portanto ele possui dois Ka. Então Ka1 e Ka2, né? São dois hidrogênios ionizáveis. E cada hidrogênio tem a sua capacidade de se desprender desta molécula. Observando aqui, o que nós temos? O pKa1 do primeiro hidrogênio ionizável é em torno de 1,252. Já o segundo pKa, que é 4,26. Observe que a diferença é muito grande. Sai de 1 para 4. Né? Então mostra claramente que a saída do segundo é muito, muito difícil. Comparado com a primeira, lógico. Né? Então, de um modo geral, nós temos a equação do equilíbrio total, né? Que é o ácido oxálico se transformando no hidrogênio oxalato e assim formando o oxalato. Né? O que nós temos que levar em consideração? Toda a solução de um ácido diprótico ele vai se comportar inicialmente como uma solução de um ácido monoprótico, com Ka igual a K1, certo? Ou seja, devido a essa situação, nós vamos adotar principalmente que esse ácido ele ioniza apenas uma vez. Sofre ionização na segunda? Sim. Porém, ele não vai sofrer uma ionização tão acentuada quanto na primeira ionização. Certinho? Então, o que é que nós temos aqui? O ácido oxálico em água ele vai liberar o hidrogênio oxalato e o hidrônio, tendo K1 como 5,6 vezes 10 a menos 2. Certinho? Que aqui, como deu pK1, se a gente fazer um pequeno cálculo, né, dá o inverso, na verdade, levar 10 elevado a menos esse valor, nós vamos achar 5,6 vezes 10 a menos 2. Já a segunda equação é o hidrogênio oxalato ir reagindo com água, liberando o oxalato e o hidrônio. Temos o K2, segunda ionização. 5,42 vezes 10 a menos 5. Observe que a diferença é muito grande. Aqui só aqui na escala de 1000 vezes maior. Certo? A capacidade de ionização. Da mesma forma que temos os ácidos, temos também as bases conjugadas. Né? Então a primeira base conjugada é o oxalato. O oxalato ele é, na verdade, uma base conjugada mais forte do que o hidrogênio oxalato. Tanto que o valor do seu Kb é em torno de 1,85 vezes 10 a menos 10, enquanto que o Kb do ácido do hidrogênio oxalato é 1,78 vezes 10 a menos 13. Observe que há uma diferença também da mesma escala, na escala de 1000 vezes, certo? Muito semelhante à do ácido, ok? Então aqui nós temos as equações de equilíbrio envolvidas nesta solução. Agora vamos pensar um pouquinho a mais aqui. Vamos pegar aqui um exemplo de um cálculo de uma concentração desse mesmo ácido aqui, só que não o ácido oxálico. Vamos pegar aqui algumas informações relacionadas a ele, né? Então, assim, vamos supor que eu tenho uma solução inicial do ácido oxálico de 0,05 mols por litro. Qual é o pH dessa solução e, ao mesmo tempo, qual é a concentração do hidrogênio oxalato nesta situação? Primeiramente, o que nós temos? Aquele mesmo cálculo da equação de equilíbrio que nós já fizemos em outras aulas. A condição inicial e a condição após o equilíbrio. Né? O ácido oxálico, inicialmente, ele perdeu uma quantidade X que se converteu em hidrogênio oxalato e em hidrônio.
no final do equilíbrio, ele vai ter a concentração inicial menos o que perdeu foi perdido durante o equilíbrio, ou se converteu, né, em hidrogênio oxalato, e os demais, né? Assim sucessivamente, o X do hidrônio e do hidrogênio oxalato. Lembrando que o Ka é 5,6 vezes 10 menos 2. Daí nós vamos ter a equação, né? Observe que o valor de Ca é 0,05 e o valor de Ka é 5,60. Depois, então, de chegar ao equilíbrio, nós vamos agora substituir na equação, né? Na equação do equilíbrio, que é o Ka1. Substituindo, nós vamos ter uma equação de segundo grau, que ela vai ser resolvida normalmente como uma equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que não existe concentração negativa, então só vamos ter o x', né? X duas linhas, ele vai ser desprezado porque vai dar um valor negativo. E nós não temos concentração negativa. Então vamos lá. Chegando aqui então, ó, através dos valores, nós vamos ter o que? O valor da concentração de hidrônio nesta situação. Através do valor da concentração de hidrônio, é possível você fazer o valor da concentração de ácido oxálico em solução. Por quê? É só diminuir. Ah, mas como assim? Como assim diminuir? Vamos pegar aqui, ó. Vou trazer uma calculadora aqui. Observe, ó. Eu vou limpar, né? Aqui. Eu tenho uma concentração final de 3,19 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,0319, né? Esse é o valor de hidrônio que sobrou. O que eu tinha inicial era de 0,05 de ácido oxálico. Quando eu reduzo, vai dar exatamente 1,81, que é o que está aqui, ó, 1,81 vezes 10 a menos 2, só deslocar a vírgula. Então, realmente, o valor que foi reduzido. Ah, mas por que eu não eliminei e não fiz um cálculo com a outra concentração? Se a gente for pensar, vamos lá, ó, 0, né? 0,03119 dividido por 0,05, né, que é o valor inicial, vezes 100. Observe, a margem de erro vai dar de 63. Então não é desprezível, certo? Então não posso eliminar aquela, utilizar outra equação que simplifica ainda mais o processo, certo? Então não podemos utilizar. Diante disso, então, desse cálculo, o que é que nós vamos ter? Então, se aqui eu tenho a concentração de ácido oxálico, então a concentração de hidrogênio oxalato vai ser igual à concentração de hidrônio, que é o que foi formado durante o equilíbrio, que é igual a 3,19 vezes 10 a menos 2. Ok? Aproximando assim o pH de 1,5. Que o pH nada mais é do que você calcular como vamos limpar aqui de novo, né? Log, né? Cadê o log? 0,0319 log. Olha lá, 1,496, aproximadamente 1,50. Ah, mas aqui está negativo. Sim, mas eu não coloquei o menos log, né? Que aí vai dar menos com menos, vai dar mais. Certinho? Então vamos lá. Então aqui eu tenho pH 1,5. Ah, mas eu quero saber a concentração de hidrogênio carbonato. Tá aqui, a mesma concentração de hidrônio. Ah, mas e se caso eu queira calcular, por exemplo, a concentração de oxalato, que é a segunda ionização? Lembrando que esse ácido oxálico ele vai se comportar inicialmente como um ácido monoprótico. Ah, mas por que monoprótico? Porque, como a gente já falou antes, ele ioniza pouco na segunda ionização, devido ao seu Ka. Agora, eu vou adotar os valores que eu já tenho dentro da fórmula ou dentro da equação de equilíbrio, que é o Ka2. Quem é Ka2? Vai ser produto, que é o oxalato e hidrônio, sobre hidrogênio oxalato. Hidrogênio oxalato já tem o valor. K2 já tem um valor. Hidrônio já tem um valor, só substituir. Então, o que sobra é o quê? Oxalato. Vamos lá, substituindo o valor de K2, que já é estabelecido que é 5,42 vezes 10 a menos 5. Hidrônio, que é 3,19 vezes 10 a menos 2. Hidrogênio oxalato também é 3,19 vezes 10 a menos 2. Aí, fazendo o cálculo, vamos ter um valor de concentração de oxalato de 5,42 vezes 10. Opa, desculpe. Esse aqui é o valor de K2 ainda, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não coloquei.
Então aí fica fácil de calcular. Agora é só substituir. Se for para substituir, deixa eu ver aqui se dá para fazer rapidinho esse cálculo. Então 0,00542 vezes 0,0319 dividido por 0,0319. Então a concentração dele vai dar aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 5,42 vezes 10 a menos 5. É o valor exato. Interessante. Deu o mesmo valor de Ka. Certinho? Então, esse é o valor da concentração de oxalato. Beleza? Então é assim que é feito o cálculo de um pH de um ácido poliprótico. Tranquilo, gente? Então vamos lá, né? Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho de um pH de solução, do pH de uma solução salina. Aí que é um detalhe, aí muda um pouquinho, beleza? Vamos lá ver como é que funciona isso. Primeiramente, existem sais que são monopróticos ou provenientes de ácidos monopróticos ou bases monopróticas e sais que vieram de ácidos ou bases polipróticas. Outro detalhe importante é se esses ácidos ou bases são fortes ou fracos, certo? Então vamos lá. Primeiro caso, sais de ácidos e bases fortes. Não sofrem hidrólise produzindo H+, ou OH-. Como assim? Lembra lá dos íons ou das espécies apróticas? São, na verdade, os sais ou os íons provenientes de ácidos e bases que não sofrem hidrólise no processo, porque eles não têm a capacidade de receber ou doar prótons facilmente. Certo? Daí vão formar soluções sempre neutras. O caso do hidróxido de sódio, por exemplo, reagindo com ácido clorídrico, vai formar como sal cloreto de sódio, que os dois são íons que são considerados como apróticos, que não recebem hidrônio nem tampouco do hidrônio. Certinho? Vamos lá. Ou par de elétron, tanto faz, né? Sais derivados de ácido fortes e base fraca. Observe que aqui eu tenho uma diferença. O ácido é forte e a base é fraca. Neste caso aqui, quem vai ser favorecido é o ácido forte e a base fraca, por entrar em equilíbrio, vai permitir que a solução se mantenha sempre característico pelo ácido forte. Ah, mas como assim? Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo de uma base forte ou base fraca, desculpe, e um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e a base hidróxido de amônio. Ao neutralizar, nós vamos formar como sal cloreto de amônio, que é o caso aqui, tá vendo? Cloreto de amônio. Cloreto de amônio, ao ser dissolvido em água, ele vai formar NH4+, que é o amônio dissolvido, amônio aquoso, e o Cl- aquoso também. A questão toda é que o amônio ele vai entrar no equilíbrio com a água para formar amônio novamente. Observe que aqui eu tenho que a equação de equilíbrio da amônia não ionizada, mas o inverso dela. Então, o amônio, que é o íon proveniente da amônia, vai reagir com água, liberando o amônia e, consequentemente, hidrônio. Observe que isso daqui é o ácido conjugado da base amônia. Esse ácido vai reagir e vai liberar hidrônio. Então, ele vai se comportar como um ácido. Então, por isso que a solução no meio vai ser uma solução ácida. Aí, como é que a gente calcula? Da mesma forma que eu estivesse calculando um ácido fraco. Certinho? A diferença é que aqui nós vamos calcular principalmente com a margem de erro da concentração do ácido, no caso do amônio aqui, em relação à concentração de hidrônio liberado por esse processo, geralmente é menor que 3%. Então sempre a gente vai adotar aquela equação mais simplificada, né? Não de segundo grau, mas a mais simplificada que é hidrônio é igual a raiz de KCa. Certinho? Beleza. Isso de um ácido forte com a base fraca. E se for os dois fracos? Ou, no caso, um ácido fraco com a base forte? No caso de um ácido fraco com a base forte, vai inverter a situação. E ao invés de ter uma solução ácida, agora eu vou ter uma solução básica. Que vamos pegar um exemplo. Acetato de sódio, proveniente do ácido acético, que é um ácido fraco, e hidróxido de sódio, que é uma base forte. Vai liberar o acetato, que vai voltar para um equilíbrio com a água para
para formar novamente o ácido acético, que é um ácido fraco. Nesse processo, nós vamos observar que o acetato nada mais é do que a base conjugada do ácido acético. Consequentemente, ele vai se comportar como uma base, liberando hidroxila. Por isso que a solução vai ser uma solução básica, certo? Então, aqui vocês podem usar como exemplo, calcular o pH de uma solução de 0,25 mols por litro de acetato de sódio. Como é que a gente faz? É simples. A gente vai pegar o quê? Pegar o Kb, que no caso, pegar o Ka invertido, né, do processo, e pegar a concentração do sal, que é 0,25. Então, só é a gente converter. Dividir o Kw por este valor, achar o Kb, depois multiplicar pela concentração e tirar a raiz do resultado. No final, nós vamos ter a concentração de hidrônio, que tirando o menos log dele, vai ser o quê? 9,02. Fazer a mesma coisa aqui, ó, no cloreto de amônio, da mesma situação. Pego esse valor de Kb aqui e converte ele em Ka, porque aqui se comporta como um ácido, né? Se comporta como um ácido, então ele vai ter o que? O Ka e não o Kb, certo? E aí faz o mesmo processo. Raiz de Kb vezes concentração do sal, tira a raiz, tirando esse valor, você acha o valor de concentração de hidrônio. Depois você vai tirar o pH do valor e vai achar 5,04. Certo? Lembrando que o de cá de cima a gente vai calcular o pOH e não pH, viu? Calcula o pOH, depois a gente diminui por 14 e acha o pH. Certinho? Então vamos lá, né? Então, esse é o que? Ácidos e bases fracas ou fortes monopróticos. Ou seja, os sais desses ácidos. E se for poliprótico? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui do oxalato de sódio. O oxalato de sódio é, na verdade, um sal proveniente de um ácido fraco. Nós já vimos no conteúdo anterior que o ácido oxálico tem um grau de ionização muito baixo, né, em relação ao segundo hidrogênio. Mas vamos supor que eu tenho uma solução saturada de hidróxido que reagiu com ácido oxálico e deixou ele 100% desprotonado, certo? Aí formou o oxalato de sódio a 0,05 mols por litro. Qual é a concentração do ácido oxálico? Primeiramente, da mesma forma que o ácido oxálico, para ele passar a ser oxalato é difícil, o oxalato, para voltar a ser ácido oxálico, também é complexo, certo? O que acontece? Vamos lá, vamos analisar. Primeiramente, o pH dessa solução, através do mesmo cálculo que a gente já viu lá, vai dar em torno de 8,48. Ah, mas como é que funciona? O equilíbrio. O oxalato vai perder uma parte da sua concentração para virar hidrogênio oxalato. Hidroxila vai formar hidroxila porque ele se comporta como uma base. Aqui o valor do Kb já está determinado. Aqui o valor do Kb já está determinado, como nós já vimos na aula anterior. Ou vimos antes, né, na verdade, nessa aula mesmo. Esse valor de Kb, então, só é a gente fazer o cálculo produto sobre reagente e achar o que? O valor da concentração de hidroxila. Ah, mas aqui, lembrando, gente, que nesse processo nós vamos adotar aquela equação mais simplificada, porque o erro aqui está menor que 3%. Então, simplificando, nós vamos ter o que? O valor da concentração da base de 3,04 vezes 10 a menos 6. Base é igual ao de hidrogênio acetato, né? Que é igual, porque um converte no outro, que dá o mesmo valor. Consequentemente, se eu pegar hidrônio sobre hidroxila, ou pegar no cálculo da constante de equilíbrio da água, que é o Kw, e passar a hidroxila para o lado de cá e substituir, nós vamos achar a concentração de hidrônio, que é 3,29 vezes 10 a 9. Né? Observe aqui, ó, passou, estava multiplicando, passou dividindo. Então, pH 8,48. E a concentração de oxalato vai ser praticamente o mesmo valor. 0,05, observe, muito próximo. Se é muito próximo, significa que a concentração de ácido oxálico lá praticamente é nula. Mas a gente ainda pode calcular. Como? Só utilizar essa concentração aqui de hidrogênio
oxalato, certo? Ou hidrogênio oxálico. Aí você vai ter o que? Como calcular lá. Mas aí isso é tão pequeno, tão irrisório que a gente torna o que? Desprezível. Isso por quê? Porque há uma separação muito grande aqui. Lembra que é da ordem de 1000? Então, aqui nós podemos adotar que esse ácido diprótico lá, ele vai se comportar como uma, ou melhor dizer, com esse sal vai se comportar como uma base monoprótica. Ok? Beleza, gente? Então, esse é o primeiro caso, né? Desse cálculo. Certinho? Então vamos lá. Próximo caso aqui. É qual o pH de uma solução de 0,05 de hidrogênio oxalato de sódio? Certo? Já é diferente agora. Não tenho mais o oxalato. Nós temos o hidrogênio oxalato. Certo? Ele já é monoprotonado. Aí vamos lá. O que vai acontecer? Então ele vai reagir com água, formar o ácido oxálico, ou desculpa, o oxalato, e liberar hidrônio, se comportando como ácido. Então ele vai ter o Ka. Ele também vai se comportar como uma base, liberando hidroxílio. Então vai se comportar como uma base, então ele vai ter Kb. Observe que o Ka dele é da ordem de 10 a menos 5, enquanto que o Kb dele é da ordem de 10 a menos 13. Só por esta situação aqui já dá para perceber que ele vai se comportar como um ácido e não como uma base. Então, se é como um ácido, então a gente vai trabalhar com Ka e não com Kb. Como Ka2 é maior, a solução é ácida. Beleza. Então, o que a gente vai ter aí? Ele vai liberar este camarada, que faz forma de sódio, né? Sódio e hidrogênio oxalato. A água tem só é constante de equilíbrio, que é a autoprotólise, né? Ou protonação. O hidrogênio carbonato, o hidrogênio oxalato vai liberar hidrônio e ao mesmo tempo também ele vai se comportar como uma base. Então temos todas as equações de equilíbrio correspondentes com seus casos. Então vamos lá. Se a gente tem isso daqui, o que a gente vai ter na constante de equilíbrio? A hidroxila é o que? Kw sobre hidrônio. Substituindo agora no K2, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Pensando aqui, o oxalato vai ser o que? K2 vezes o valor de hidrogênio oxalato sobre hidrônio. Então já tem esse valor. Agora pegando o Kb, nós vamos ter o que? O ácido, né? Kb, o ácido, o hidrogênio oxálico, formando o ácido oxálico e hidroxila. Lembrando que hidroxila a gente já achou o valor dela, né? Que é hidrônio, ou Kw sobre hidrônio. A gente vai logo substituir. Substituímos, né? Então, hidrônio é Kw sobre hidrônio. Ao substituir, está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, Kw, lembrando que Kb é Kw sobre Ka. Então, aqui, ó, Kw de um lado, Kw do outro, a gente pode o quê? Pode cortar. O que é que sobra aí? Nós vamos ter aí agora 1 sobre K1 é igual a esse valor aqui sobre esse. Inverter para K1 ficar para cá, fazendo todo o cálculo, nós vamos ter o quê? Ácido oxálico é igual a hidrogênio oxalato vezes hidrônio sobre K1. Então, neste caso, ó, nós temos essa equação geral aqui de equilíbrio no final de tudo, certo? Agora, fazendo o balanço de carga, Na mais hidrônio é igual a hidroxila, a carga do oxalato e a carga do hidrogênio oxalato. Hidrogênio oxalato inicial, que é o sal, parte dele vai estar na forma de oxalato, na forma de hidrogênio oxalato e na forma de ácido oxálico. Daí nós vamos ter o que? Uma equação geral para isso tudo. Qual é a equação geral? Ó, vamos deduzir ela? Não, não há necessidade. Porque nós vamos substituir agora os valores, tá vendo? Já tem aqui hidroxila, podemos substituir tranquilamente e achar a equação geral disso tudo. Então, como a gente quer calcular a concentração de hidrônio, ela pode ser calculada desta forma aqui, ó. Mas como assim? O que é esse F aí? Esse F a gente nunca viu. Esse F aqui, na verdade, é apenas o que? A concentração do sal. Ou seja, a concentração inicial do sal ou concentração formal do sal, que é aquela que nós colocamos inicialmente. Então, ó,
calculando aqui, nós vamos ter a situação. Aí só é substituir os valores. Agora, quando K2 e vezes a concentração formal é muito próximo de KW, se a gente substituir, a gente pode o quê? Pode simplificar, né, o processo também. Aí simplificando, o que é que nós vamos ter? Hidrônio é aproximadamente raiz de K1 vezes K2 vezes concentração formal, que é a concentração do sal, dividido pela concentração formal mais o K1. Pronto, aqui a gente acha hidrônio. Se a concentração formal for muito maior do que K1, então nós vamos eliminar outro termo. Ou seja, vamos simplificar a situação. Então vai ficar o que no caso? K1, K2 vezes concentração formal dividido por concentração formal. Cortando aqui, você vai ter o que? Concentração de hidrônio é igual a K1 vezes K2. Neste caso, nós temos essa simplificação aqui. Tirando o pH disso tudo, pH menos log, né? Menos log é igual a pK1 mais pK2 sobre 2. Então a gente tem essa situação final como uma equação. Certinho? Então aí a gente consegue calcular o valor de qualquer concentração de um sal poliprótico. Beleza? Ácido e base, quando os dois são fracos, aí a gente já tem um comportamento um pouco diferente. Certo? Quando o sal é derivado de um ácido fraco e uma base fraca, é dissolvido em água, ocorrem duas reações competitivas para a formação de hidroxilo e hidrônio. Então, nós vamos ter aí o que? Alguns exemplos. Vamos lá. Vamos que, na verdade, aquele que se destaca em relação ao ácido e a base fraca. Se o ácido for mais forte do que a base, se destaca o ácido. Se a base for mais forte, se destaca a base. Então, vamos depender diretamente do Ka e do valor de Kb. Em resumo, nós vamos ter essa situação aqui, gente. Se a base for forte e o ácido for forte, pH é neutro da solução do ácido. Se a base for forte e o ácido for fraco, no caso, a solução salina vai ser um pH alcalino. Se a base for fraca e o ácido forte, no final a gente vai ter uma solução ácida, porque o pH vai ser menor que 7. E se for base fraca e ácido fraco, depende da força relativa de ácido e da base, ou seja, do valor de Ka e de Kb. Certo? Então assim a gente encerra o conhecimento sobre cálculo de pH de ácidos polipróticos e bases polipróticas também, ou no caso polibases, né, fracas, e também de sais, cálculo também de pH de sais ou soluções salinas provenientes destas soluções. Certinho, gente? Então, ó, vamos encerrar aqui novamente para não ficar um vídeo muito grande e a gente continua no próximo assunto, que é o último assunto desse estudo de equilíbrio de ácido e base, que é solução tampão. Beleza? Então, dê um like no vídeo, e se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!